Todos os dias você deve usar alguma coisa que tem detalhes que você não sabe para que serve. Você já viu as siglas YKK nos zippers da sua calça ou de algum acessório com zíper? Você sabe para que serve esse pequeno buraquinho na janela do avião? E o buraco na lâmina da faca de queijo? Sua mochila tem esse nariz de porco? Mostrarei o porquê desses e muitos outros objetos. Então fique comigo até o final do vídeo. Já aproveite e deixe o like e inscreva-se no canal se você gosta de curiosidades. E esse ponto preto na câmera do celular? Não é um pixel morto. Esse pequeno ponto é um microfone secundário. Ele ajuda a captar o som de forma mais nítida e a reduzir o ruído ambiente durante as gravações de vídeo. Você já deve ter visto esse buraquinho no cadeado, né? Aquele pequeno orifício na parte de baixo do seu cadeado não serve para pendurá-lo. Na verdade, ele é uma saída de ar para evitar a ferrugem e permite que você coloque um pouco de óleo lubrificante para manter o mecanismo funcionando. Aquele pequeno bolso na sua calça jeans não foi feito para moedas. Você pode até estar guardando elas, mas não foi feito para isso. Ele foi criado pela Levi's no século XIX para os cowboys, que usavam esse compartimento para guardar seus relógios de bolso. Quando você era pequeno, aposto que você usava ou pelo menos tentava usar a parte azul da borracha para apagar tinta de caneta, não é mesmo? Saiba que isso é mito. Na verdade, ela foi projetada para apagar marcas de lápis em papéis grossos ou cartolinas, sem danificar a superfície. Você já deve ter reparado nessa pequena seta no painel do seu carro no indicador de combustível. A pequena seta ao lado da bomba de gasolina aponta para o lado em que a tampa do tanque está localizada no seu carro. Muito útil para não ter que adivinhar no posto. E essa alça na parte de trás dos sapatos? Em muitos tênis e sapatos, há uma pequena alça de tecido na parte de trás. Ela não serve apenas para pendurar o sapato. A função principal é ajudar a calçar o sapato, puxando a alça para deslizar o pé mais facilmente. Você toma refrigerante ou água gaseificada? Inclusive tem até mesmo em algumas cervejas. Se sim, você já deve ter visto aquele disquinho fino, geralmente branco, na parte interna da tampa. É a vedação de pressão. Ele garante que o gás da bebida não escape, mantendo o refrigerante carbonatado. Sem ele, o refrigerante ficará sem gás. A maioria das colheres para macarrão tem um buraco no meio. Esse furo não serve para escorrer a água. O tamanho dele é o equivalente a uma porção individual de espaguete. As listras coloridas na pasta de dente não são apenas para estética. Elas são formadas por diferentes componentes. A cor branca é a base, enquanto as outras cores indicam ingredientes específicos para a saúde bucal, como flúor, azul, antiplaca, vermelho ou branqueador, verde. As bordas da fita métrica, que parecem dentes, servem para marcar a superfície onde você está medindo. Basta pressioná-las levemente para fazer uma marca e saber onde cortar ou furar. E as pontas de plástico na ponta do cadarço? Você sabia que elas são conhecidas como aglete ou ponteira? A função principal é evitar que o cadarço se desfie e também facilita na hora de passá-lo pelos buracos do sapato. Agora essa eu acho que você não sabia para que serve. Sabe aquelas escovinhas ou cerdas que ficam nas laterais das escadas rolantes? Então, sinto te dizer que não são para limpar seus sapatos. Elas são um dispositivo de segurança. A função é alertar você para que não se aproxime demais da borda. O atrito das cerdas contra a roupa ou o sapato faz com que você se afaste, evitando que as roupas ou sapatos fiquem presos entre o degrau e a parede lateral. Esse é para os praticantes de esportes. Você conhece esse rolo de espuma? Ele também é conhecido como foam roller. Muitos veem isso na academia, mas não sabem exatamente para que serve. O rolo é usado para a liberação miofacial, uma técnica que ajuda a relaxar e alongar os músculos após o exercício e antes mesmo deles, reduzindo a dor e a tensão. Geralmente, as caixas de suco ou leite têm uma aba extra na parte superior, longe do bico. Essa aba não serve apenas para segurar a caixa. Se você dobrá-la para fora, ela facilita o despejo do líquido, evitando que ele escorra e respingue. Sabendo disso, agora você não vai mais derramar nada, não é mesmo?
Você já reparou nesses furos minúsculos que geralmente ficam na parte de trás dos fones? Eles não estão ali por acaso, sua função é permitir a passagem de ar para dentro e para fora do fone. Isso equilibra a pressão sonora, melhorando a qualidade do som, especialmente nos graves, e evita que o som fique abafado. Sabe aquele cilindro de plástico perto da ponta do cabo de força do seu notebook ou de outros eletrônicos? Então, ele é um filtro de ferrite. Ele serve para reduzir a interferência eletromagnética e impedir que seu aparelho cause ou sofra interferências em outros dispositivos. As bordas de moedas como o real, o euro ou o dólar têm pequenas ranhuras. Elas foram criadas para evitar que pessoas desonestas raspassem o metal precioso das moedas, na época em que eram feitas de ouro e prata, para vender. Se a moeda fosse raspada, as ranhuras ficavam desiguais, denunciando a falsificação. Que o furo no cabo da panela serve para pendurar a panela em ganchos ou suportes de parede, todo mundo já sabe. Mas ela também tem uma função pouco conhecida, como essa da imagem apoiando a colher. Isso evita que a colher escorregue para dentro da panela, suje a bancada da cozinha ou encoste na superfície. O slogan 57 Varieties, 57 variedades, foi criado em 1896 por H.G. Heinz, fundador da marca, e se tornou um símbolo da empresa. No entanto, o número não correspondia à quantidade real de produtos da Heinz na época. Ele foi escolhido de forma arbitrária pelo próprio Heinz, que combinou seu número da sorte, o 5, com o número da sorte de sua esposa, o 7. Mesmo com centenas de produtos atualmente, o número 57 ainda está presente nos frascos de ketchup, mantendo sua relevância por mais de 126 anos. Olhe no seu teclado agora e observe as teclas F e J. Percebeu um pequeno relevo nelas? Esses relevos nessas teclas são pontos de referência tátil para o posicionamento dos dedos na digitação sem olhar para o teclado. Eles servem como um guia para a localização inicial das mãos, permitindo que os dedos indicadores sejam posicionados corretamente nas teclas F, dedo indicador esquerdo, e J, dedo indicador direito. Essa é a base para a digitação por toque. Fazemos isso inconscientemente, não é mesmo? Agora, as polêmicas barras de cores nas embalagens. Ao contrário do que algumas fake news espalharam, essas barras não indicam que o produto foi reprocessado. Elas são, na verdade, um controle de qualidade da impressão. Na linha de produção, máquinas especializadas usam essas cores para garantir que a impressão da embalagem esteja perfeita. É um código que o maquinário usa para calibrar e verificar a qualidade das tintas, assegurando que o rótulo e as informações do produto saiam com as cores corretas e sem falhas. O que é esse ponto de metal nos zíperes com as letras YKK? Dá uma olhadinha agora aí em alguma roupa ou acessório com zíperes. É provável que encontre as letras YKK. Elas não são um símbolo qualquer, mas sim a sigla de Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, uma das maiores fabricantes de zíperes do mundo. O ponto de metal na parte superior do zíper é um dispositivo de travamento. Ao abaixar o puxador, esse ponto se encaixa nos dentes do zíper, impedindo que ele se abra sozinho. Você que costuma viajar de avião ou já viajou pelo menos uma vez na vida, já deve ter se deparado com esse pequeno furo que fica na janela interna do avião. Ele tem uma função crucial de segurança. Ele é chamado de bleed hole e serve para equilibrar a pressão do ar entre as camadas de vidro, garantindo que a janela externa, que é a mais importante, não se quebre com a diferença de pressão durante o voo. Quando você está cortando um queijo, já deve ter visto esse buraco na lâmina da faca de queijo. O orifício na lâmina das facas de queijo mole não é um detalhe estético. Ele foi projetado para reduzir a área de contato do queijo com a faca. Isso impede que queijos macios e pegajosos, como o brie ou camembert, grudem na lâmina, garantindo um corte mais limpo e preciso. O que é aquele nariz de porco na mochila? Sabe aquelas mochilas estilosas, principalmente as de aventura ou urbanas, que tem uma peça de couro ou borracha na frente, geralmente em formato de losango ou com 2 furinhos horizontais? Muita gente acha que é só um enfeite, mas não é. O nome disso é lash tab ou pig snout.
literalmente nariz de porco por causa do formato. Originalmente, ela foi criada para prender equipamentos extras, usando cordas, fitas ou mosquetões, tipo lanterna, tênis, cantil, saco de dormir ou qualquer coisa que não cabe na mochila, especialmente em acampamentos ou trilhas. Mas hoje, muita gente usa para passar o fio do fone de ouvido ou do carregador, deixando o celular protegido dentro da mochila enquanto escuta a música ou carrega. Se você achou que era só um detalhe de design, agora sabe, o nariz de porco é multiuso, serve para prender coisas por fora da mochila e pode virar até a entrada para o fio do seu fone. Bem mais funcional do que parece. Agora me diga aqui, você conhecia todos esses detalhes desses objetos do nosso cotidiano? Me conte aqui nos comentários, e se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixe o like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Assista a mais vídeos que irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!